Olá, para você que acompanha a nossa programação, uma ótima noite e seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que sem dúvida nenhuma é o melhor debate teológico da televisão brasileira e hoje mais um daqueles debates emblemáticos. Fica ligadinho aí que você com certeza vai ganhar bastante conteúdo na nossa conversa de hoje, tá bom? Conto com você, inclusive, para responder a nossa enquete também, tá bom? Então fica ligadinho aí. Antes de apresentar os convidados, já deixo aqui para você meu perfil lá no Instagram. Ó, conto com a sua passagem por lá também, @Zeca_Pereira. Vai lá, manda os seus comentários sobre o programa, sobre o conteúdo, vamos falar de teologia, pode sugerir tema, convidado, vamos conversar lá. Vai ser um privilégio poder bater papo, trocar ideia com você também, tá bom? Deixa eu apresentar aqui os meus irmãos que vão nos ajudar nessa caminhada. Na sequência, a gente já coloca o tema para você. Com muita alegria que nós recebemos novamente, aqui nos nossos estúdios, o pastor Paulo Batista, ele que é ministro da Igreja Batista Bíblica Betel. Graça e paz, pastor Paulo, uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. É um enorme prazer poder estar aqui mais uma vez, não é? Nesse programa que tem abençoado tanta gente e que tem sido, sem dúvida nenhuma, um dos grandes debates, é um programa que tem ajudado tanta gente a refletir sobre tantas coisas da fé e da espiritualidade. Que Deus continue a abençoá-los e muito obrigado pelo convite. Amém, amém. A alegria é nossa, meu irmão, recebê-lo. Eu costumo dizer aqui que o Vejam Só tem o destaque que tem por conta dos convidados que nós recebemos, que são muito capacitados, homens e mulheres preparados realmente para um desenvolvimento intelectual. E o que também reforça a importância do Vejam Só é a quantidade de gente que veio depois utilizando a mesma fórmula do debate, né? E eu fico muito feliz. O pessoal às vezes fala, você não fica... Tanta gente fazendo, eu fico feliz. Quanto mais gente fazendo... Tá dando certo, né? Mostra que nós... Tá dando certo. Exatamente, tá dando certo. Exatamente. Então é benção, é benção. Eu torço para que tenha mais podcast, mais programa, e todo mundo debatendo, é uma alegria. E obviamente que vai capacitando e desenvolvendo o povo também. Muito Pastor, bem. Informações da igreja e rapidinho... Vamos falar do curso que a gente mencionou até no outro programa lá, que eu sei que tem bastante gente interessada também. Por favor. Legal. Então, a Igreja Batista Bíblica Betel, em Guarulhos, tá? Sou pastor lá já há 16 anos. E tem um curso, estamos desenvolvendo um curso, uma parceria junto com a Faculdade Teológica Integrada, a FATIM, lá na Bahia. E é um curso 100% online, né? Onde você vai poder estudar sobre... ter uma pós-graduação na área de apologética cristã. Alunos ao vivo, todas as segundas-feiras à noite, tá certo? O início desse curso vai ser aí, a previsão é já no mês de outubro, e é um curso com certificação do MEC. Você vai fazer, você que já tem um curso, uma graduação, e você quer fazer um curso, uma graduação em teologia, em qualquer outra área, que você quer aprofundar um pouco mais, então vem estudar conosco, um curso de 18 meses, você vai ter aulas ao vivo ali, né? Videoaulas ao vivo ali, vai ser um período muito legal, tá certo? Então, aí procura lá no meu Instagram, Apologia com P, manda mensagem lá e nas redes sociais. E tem também um e-mail, você mencionou o e-mail, eu me lembrei agora, pauloapologetica@gmail.com. Eu acho que dá para tirar todas as dúvidas do pessoal através disso. Obrigado. Não, imagina, a gente que agradece, os contatos já apareceram aí, vão ficar salvos no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, é só você chegar lá e tiver interesse, manda uma mensagem para o pastor Paulo. Também, de novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. E nós recebemos aqui também nos nossos estúdios o pastor Tony de Souza, palestrante, conferencista, um parceiro aqui do Vejam Só, que sempre gentilmente nos atende. Graça e paz. Pastor Tony, seja muito bem-vindo. Uma alegria recebê-lo, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Prazer estar mais uma vez com você aqui, com o pastor Paulo. É uma honra muito grande poder conversar com ele aqui nos bastidores. E um abraço a todos os irmãos que estão nos acompanhando, a todos os meus amigos, os que me ajudam na obra, aqueles que estão comigo aí na caminhada. Deus abençoe a todo o povo unicista do Brasil. Eu queria aproveitar também, Zeca, se possível, falar do livro que eu tenho, né? Que eu escrevi, o e-book, né? Agora eu tenho só na versão digital, que estão esgotados os livros físicos. É Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. A grande revelação da Bíblia é a divindade, né? Quem é a pessoa do Senhor Jesus, está na Hotmart, né? E também nos links dos vídeos meus no YouTube, canal Tony de Souza, Unicidade, e também o canal Minuto da Unicidade. Lá tem WhatsApp meu, tem e-mail, você me acha no YouTube
E ali você pode, né, adquirir esse livro para você Perfeito. crescer no conhecimento, né, um entendimento diferenciado também da doutrina unicista. Boa, então, ó, os contatos disponibilizados pelo pastor Tony, nós também já mostramos aí para você. São os locais indicados, como ele mesmo disse, para você entrar em contato, conhecer um pouco melhor o ministério do irmão, adquirir o livro, né, o material que ele disponibilizou aqui, e todo o contato você faz por lá. Nós vamos deixar salvo também no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, tá? E aí você pode ir por lá e localizar também. Obrigado, meu irmão. Amém. Pelo carinho. Eu que agradeço. Bom, vamos lá, põe na tela aí a nossa pergunta tema de hoje. O que a gente quer saber é: o Espírito Santo é uma terceira pessoa divina ou a presença do próprio Deus? Como é que a Bíblia responde essa pergunta? E, obviamente, a minha pergunta é como é que você, aí em casa, responde essa questão. Meus convidados, ainda que de forma introdutória, vão agora responder essa pergunta, indicando o caminho que eles vão seguir. Você vai poder participar da nossa enquete, que eu vou abrir aqui, e depois nós vamos continuar a nossa conversa, tá certo? Vamos lá, pastor Paulo, começar respondendo aí. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema de hoje? Qual linha o irmão vai, obviamente, defender aqui no programa? Eu vou defender que existe um único Deus verdadeiro. Esse Deus se manifesta em pessoas distintas. E principalmente levando em conta a revelação de Jesus no Evangelho de João. Então eu quero tentar demonstrar isso através do Evangelho de João, que é um dos evangelhos que mais explicita a relação de Cristo com o Pai e também a questão do Espírito Santo. Então, eu acho que o Evangelho de João vai ser a grande base que eu quero usar, porque por ser o Evangelho que fala sobre a divindade de Cristo, não é? Não está falando só dele como Messias, não está falando dele como servo, o servo sofredor, não está falando dele como um humano, né? Como Lucas trata, mas voltado para essa questão da relação dele dentro da divindade. Então, tem muitas questões curiosas para nós vermos. Sim, sem dúvida. Vamos lá, pastor Tony, quero te ouvir também, entender como é que o irmão vai responder e que linha o irmão vai seguir aí na nossa pergunta, por favor. Olha, eu defendo e creio, né, que o Senhor Jesus, ele prometeu que estaria com a igreja, né, com seus discípulos. Ele fala isso na passagem lá de Mateus capítulo 28, né? A grande comissão, conhecida teologicamente como a grande comissão, né? Ele termina aquele capítulo, acho que é uma das últimas palavras do Senhor Jesus, eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas até a consumação dos séculos. Então, no meu entendimento, é a outra forma, a outra manifestação de Cristo conhecida nos evangelhos, principalmente no Evangelho de João, conforme citou aqui o pastor Paulo, a outra manifestação. Nós não cremos em três pessoas distintas na divindade. A gente não encontra margem para isso nem no judaísmo, nem dentro da própria igreja primitiva. Então, o próprio Jesus, ele se fez presente. A ver quando Paulo vai para Damasco matar perseguir os cristãos, né? Paulo fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você vê ali Cristo se apresentando para Paulo, estando com a igreja, defendendo a igreja e chamando Paulo para essa grande obra. Então, é o próprio Deus em ação, em atividade, o próprio Cristo no Novo Testamento. Boa. Bom, você viu que tem bastante coisa para a gente explorar aí. Eu quero, obviamente, aprender bastante com os nossos irmãos aqui. Então, bem rapidinho, deixa eu colocar aí para você a nossa enquete, que você acessa lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Tá? Acessa lá que tem toda a comunicação com o programa e as nossas enquetes. Vou pedir para a produção colocar na tela aí a pergunta que nós separamos lá. E o que a gente fez assim, é completar a frase, né? A frase é a seguinte: a Trindade é, primeira opção, verdade bíblica, invenção, né, da igreja, ou a terceira opção é não sei, estou em dúvida, não sei se é uma verdade, se é uma invenção, tô com dificuldade. Então você vai lá, vota, participa, coloca a sua opinião lá também, tá bom? Para a gente poder construir aqui o nosso conhecimento, tá certo? Bom, vamos voltar então aqui para a nossa conversa. Vou passar e devolver a palavra então ao pastor Paulo, por favor, para continuar a sua linha de raciocínio já desenvolvida de maneira introdutória na primeira fala. Pastor, por favor. O pastor Tony mencionou a questão do judaísmo, né? E essa também é uma questão que ele mencionou no debate passado.
e sobre a questão do judaísmo não ver a identidade de pessoas ou algo do tipo, ou entender Deus como uma unidade, né? Como uma grande questão. Eu sempre digo o seguinte, se eu me apegar a esse argumento, eu vou ter que dizer que os judeus, eles estão aí, eles tiveram uma percepção correta, ou eles tiveram uma visão, ou eles seriam os únicos que possuíam essa visão correta. E nós sabemos que o judaísmo, como um todo, rejeita totalmente o cristianismo. Até muitos judeus messiânicos, às vezes a gente tem aquela ideia, não, ele é judeu messiânico, então ele é apenas alguém que tem uma prática judaica, mas ele é um cristão com práticas judaicas. Muitos judeus messiânicos não admitem a divindade de Jesus. Muitos judeus messiânicos não creem que Jesus é divino. O judaísmo também nunca aceitou, não é, a ideia de que... Aliás, eu vou tirar a palavra nunca, para eu fazer uma correção nisso. O judaísmo, a grande parte do judaísmo, e aí lembrando que o judaísmo que nós vemos hoje, o judaísmo ortodoxo, o maior grupo, né, ele é o judaísmo que descende dos fariseus. Sim. O Yohanan Ben Zakkai, quando ele sai, ali na véspera da destruição do Templo de Jerusalém, ele pede autorização ao Tito para sair junto com alguns dos seus seguidores e ele sai para um local, em Avni, e lá ele funda uma escola, que inclusive vai ser essa escola que vai definir o cânon do Antigo Testamento em algumas questões. Ainda havia uma discussão sobre quais livros eram não canônicos, tá? E eles vão definir essa questão. Mas esse farisaísmo é o que deu continuidade àquilo que é o grupo maior, a ortodoxia judaica. Os judeus, eles não admitiam, esse grupo de judeus, eles, pegando o grupo maior, eles não admitiam, por exemplo, a ideia de que o Messias, que eles aguardam o Messias, e eles não admitem que o Messias será uma manifestação de Deus. Eles não admitem que o Messias será uma manifestação de Deus, ou que Deus encarnará no Messias. Eles não acreditam nisso. Então, se eu for pegar o judaísmo, como o judaísmo entende a questão do Messias, para usar essa lente, para analisar essa percepção dentro do Novo Testamento, eu vou ter alguns problemas, porque os judeus até hoje não admitem, não é, que o Messias seria isso. E tinha uma questão anterior, que era a discussão de que o Messias, a discussão dos judeus, havia uma discussão também, pastor Tony, eu aconselho a pesquisar um pouco sobre a questão como os judeus viam a história do anjo do Senhor, esse ser misterioso do Antigo Testamento, que aparece muitas vezes não se identificando com a mesma pessoa do Pai, mas sendo inclusive adorado, sendo inclusive reverenciado, porque a palavra anjo cria um problema para nós na tradução, porque ela simplesmente significava um mensageiro, tanto no hebraico quanto no grego, não é? Como a palavra apóstolo também. Então, primeiro, eu não acho que a gente usar o judaísmo como meio de regular essa questão é uma forma coerente, não é? Porque a visão judaica do Messias é uma forma totalmente contrária àquilo que nós acreditamos em qualquer vertente do cristianismo. Boa. Vamos lá, pastor Tony, está com a palavra. Só para somar ao que o pastor está falando, eu tenho pesquisado muito sobre o assunto, realmente existem várias vertentes diferentes dentro do judaísmo. Né? No próprio tempo dos apóstolos de Cristo era dividido em várias classes, né? Os saduceus, né? Os fariseus e muitas outras classes, assim como na história da igreja também foi se dividindo os grupos com pensamentos diferentes, debatedores, e aí começa a espalhar também a crença no próprio cristianismo. Ela tem suas variações, vertentes, e o judaísmo também, ele também tem o mesmo viés. Quando eu digo judaísmo, eu estou falando da essência básica, né, a base do judaísmo com relação à divindade. Eu falo da Shema, né, que é o Deuteronômio 6,4, que é o versículo principal do judaísmo, que é independente de qual seja a versão, são pontos invioláveis. O próprio Senhor Jesus, ele fala para a mulher samaritana, olha, a salvação vem dos judeus, é de lá que vem.
Paulo, escrevendo para Roma, diz que dos judeus pertence a adoção de filhos, os cultos, né, as promessas. Então, quando a gente fala olhar para o judaísmo, para o movimento judaico, para a nação de Israel, como a nação modelo que Deus escolheu para levar o seu nome, divulgar, né, propagar a sua glória entre as nações. Eu falo nesse sentido. Olhando nesse sentido, a gente não encontra dentro do próprio monoteísmo, dentro da própria Shema, a possibilidade, independente da versão judaica, a possibilidade que a divindade seja tripartita. Não existe nenhuma base nesse sentido. Então, é nesse sentido que eu falo, né? Não havia... Hoje, esses dias, estava vendo um pastor de renome, não vou citá-lo aqui, mas estava dizendo, dentro da Shema tem um enigma de Moisés, que Moisés passou batido, não entendeu e ninguém entendeu. Vamos entender agora com a história da igreja. A igreja agora, que entende, revela o enigma que Moisés... Não existe isso, não tem fundamentação bíblica nenhuma para dizer que há um enigma dentro da Shema. É uma coisa que, realmente, um judeu ouvir isso, soa até agressivo para ele, para a divindade, da forma como ele vê. Entende? É nesse ponto que eu finco as minhas bases teológicas, no meu conhecimento das Escrituras, né? Boa. Eu, como jornalista aqui, vou querer saber essa informação em off, tá? Pode Pastor, deixar. Eu quero saber quem foi esse... Passa até os links. Rapaz, essa ideia é nova. Que nova doutrina essa que traz, né? Vocês vão se surpreender, vá por mim. Um mistério, rapaz. Um enigma dentro da Shema. É um enigma. Por incrível que pareça. Mas não é usando o hebraico, não, né? Opa! É? A Shema, Então, pronto, definição... Pegou as letras ali, botou número, fez uma soma. E é renomado. Gemateia ou Gemateia. Pronto. O céu é o limite, né? O céu é o limite. Aí o cara acha que quiser, né? Acho que quiser. A tradição judaica, ela começa... O pessoal fala muito da tradição judaica, né? Mas o Talmud, ele vai começar a ser organizado já a partir do segundo século, né? A partir do segundo século. Então... E não numa construção ininterrupta, né? Vai ter o período tanaítico, o amoraico, ou seja, vai dar continuidade até a Idade Média. Para vocês terem ideia, o Talmud fala de Jesus. Sim. Então, isso cria um problema para aqueles que defendem o Talmud como a grande base de discussão dos assuntos, não é? Não, porque nós temos aí o judaísmo, o pensamento judaico como ele era, in natura. Só que se esse judaísmo in natura foi fundamentado a partir do período anterior ao cristianismo, ou seja, quando eles vêm da Babilônia, né, a escola, né, a grande escola lá profética que vai dar continuidade, mas não mais acreditando, vão criar outros textos posteriores, essa coisa, esse grupo de judeus, que seriam a tradição oral, como os judeus falam, né, essa tradição oral ela vai se tornar em tradição escrita depois, a partir ali do ano 130, 135, depois do cristianismo. E aí eles incluem na discussão Jesus Cristo. Então nós temos que entender que também muito do que entrou no Talmud sobre as discussões acerca de Deus é também uma forma de alfinetar o cristianismo, que também estava crescendo dentro do judaísmo, entre os judeus, e demonstrando outras perspectivas, uma outra perspectiva acerca de Deus. Só para aproveitar que tem um tempinho na sua fala, pastor, se já puder entrar naquilo que o irmão falou de explorar um pouquinho de João, até para depois o pastor Tony poder comentar também. Vamos lá. Jesus chega e diz assim em João 14:10, não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Então, quando ele diz que está no Pai e o Pai está nele, ele não está dizendo que é a mesma pessoa do Pai, porque senão ele dizia que as palavras que vos digo, as digo por mim mesmo. Mas ele diz, não as digo por mim mesmo, mas o meu Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Não é? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Se ele é do Pai, então não tem como ele ir junto do Pai, porque ele é o Pai. Não é? Não tem como ir junto, eu não tenho como ficar junto de mim mesmo. E aí ele continua. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O Pai não seria glorificado no Filho se o Filho é o Pai. Não é? O Filho será glorificado em si mesmo. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aí ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador,
a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É interessante, aí ele diz, não vos deixarei órfão, voltarei a vós outros, ainda por um pouco, que o mundo não me verá mais, porém me vereis. Mas esse texto, ele diz, eu vou rogar ao Pai. Agora, imagina que Cristo é o Pai, que o Espírito Santo é Cristo é o Pai e que todo mundo é uma única pessoa. Ele disse, eu vou rogar ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Olha, eu vou rogar a mim mesmo e eu me enviarei outro que sou eu mesmo, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, eu acho que o Evangelho de João deixa bem claro, divide bem claro essas pessoas, mesmo não tendo uma fórmula, como posteriormente vão tentar montar a Trinitária lá já no quarto século. Vamos lá, Tony. É exatamente aí, né, que o pensamento trinitário de que o Espírito Santo seria a terceira pessoa, isso vem, conforme diz o pastor, posteriormente, né, veio cunhado, a Trindade, o termo cunhado, Trindade foi cunhado logo depois, né, nos concílios e, enfim, concílio de Nicéia, depois outros concílios foram desenvolvidos para tratar da identidade, para quem era a pessoa do Senhor Jesus. O pastor citou ali logo no início de João 14, o texto citado por ele diz, não crê que eu estou no Pai. Veja, estou no. Ele está na terra falando que está lá, está nele. E o Pai está em mim. Não é estou como, estou no. É um detalhe para depois nós refletirmos. Mas o pastor Paulo disse que no anexo, né, não faria sentido ele dizer que vai rogar ao Pai para enviar outro, sendo ele mesmo. Mas se nós fizermos uma exégese desse texto mesmo ali, uma análise, também não faz sentido, e aí para a nossa audiência atentar para o detalhe, ele diz o quê? Que esse que ele vai enviar, o outro que ele vai enviar, no verso 16, João 14, e o verso 17 diz que é ele mesmo. Por quê? Ele diz exatamente aquilo que o pastor Paulo disse que ele não podia dizer, que seria sem nexo, sem sentido, ele diz, ó. Quem ele vai enviar? O Espírito da verdade, verso 17, que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque habita com e estará em. É só fazer uma exegese do texto, analisar essas expressões que você não faz sentido. Eu vou rogar ao Pai para enviar outro, mas esse outro que eu vou pedir para ele enviar, vocês já conhecem, porque habita com vocês, está com e estará em. Não faz sentido nenhum. Foge à lógica. Por isso o Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João capítulo 8, ele diz, e aí eu não vou responder, ele faz uma pergunta de retórica, por que vocês não entendem a minha linguagem? Ele explica por quê, depois leiam no capítulo 40, no capítulo 8 lá, que vocês vão ver a resposta. Então, quer dizer, a linguagem de Jesus, ela é fundamental, por isso houve debates, por isso que a Trindade, vai dizer o Agostinho de Hipona, né, o famoso Santo Agostinho, filósofo católico, vai dizer que é um mistério. É um mistério que o homem não está revelado. Ele vai cunhar isso bem depois da história da igreja primitiva, bem, né, quase lá pelo ano 800, não me recordo aqui o ano que ele viveu exatamente, mas ele vai cunhar esse termo de mistério. Por quê? Como que Jesus vai enviar outro, esse outro que ele vai rogar, né, implorar, pedir para enviar, e já habita com eles? Ele já vem, ele vai ver o Espírito Santo, estão vendo o Espírito Santo? Realmente, se a gente for olhar pela lógica humana, pela razão, pela coerência, não faz o menor sentido para nós nesses tempos. Mas aí, para quem conhece que tratar dele próprio, por isso ele diz, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, isso se dá em Atos 2, ali no dia de Pentecostes, ele habitando dentro dos corpos do seu povo, dos seus servos. E aí, Paulo? Vamos lá, você mencionou a questão da Trindade já no quarto século, né? Na verdade, Tertuliano de Cartago, que vive ali entre 160, 200 e alguma coisa, 220, 240, ele já vai criar o termo, né? Trias. Ele já vai usar esse termo trias, que era usado também por gnósticos. Ele vai usar esse termo para se referir à questão do Logos, né? Do Theos, do Logos e do Espírito, né? Então, ele vai usar essa expressão já. Aliás, ele antecipa o Concílio de Nicéia, sim, a ideia de pessoas, né, e natureza, e substância e natureza, ele já antecipa em mais de 100 anos, mas não se tornou o teólogo mais importante do Ocidente,
porque na época dos concílios as discussões eram em língua grega e ele escrevia em latim. Por isso que quem fez o grande sucesso depois foi o Atanásio. Não, o que você mencionou, Agostinho. Agostinho vai ser o grande teólogo, porque nessa época já o Ocidente tem essas questões. Mas eu queria só voltar, não é, a esse texto de João, né? João diz, Jesus lá em João 14, 26, que o Pai enviará o Espírito Santo, né? João 14, 26, o Pai enviará o Espírito Santo. João 16, 5, eu vou para junto daquele que me enviou. Pastor Tony, se a gente fizer uma leitura desses textos, você vai perceber que se existe uma só pessoa, não faz sentido ele enviar um outro Consolador. Esse Consolador é ele próprio. Não faria sentido, eu vou para junto do Pai. Ele é o Pai. Então, mais uma vez eu bato nessa tecla no Evangelho de João, porque o Evangelho de João ele faz algo de uma forma assim, bem clara. Ele deixa claro que o Consolador virá, por exemplo, João 16. Tem um texto de João 16, aqui, João 16, 17. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser este que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Eu vou para o Pai. Olha, ninguém diz assim, eu vou para o meu Pai. Se referindo a que ele é o próprio Pai, ou que ele já está aqui. Diziam, pois, quem vem a ser esse o pouco, não compreendemos o que dizes. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhe, indagai entre vós a respeito de quem vos disse, um pouco e não me vereis mais, outra vez um pouco e ver-me-ei. E aí ele vai depois mencionar essas questões. Mas o que eu acho que a gente tem que se fixar, pastor Tony, é que ele deixa bem claro que existem pessoas. É como se ele está falando acerca de uma terceira pessoa. Olha, eu vou para fulano, é necessário que eu vá. E aí, vocês vão rogar a esse Pai e ele vai enviar um outro Consolador. Quando fala do Espírito Santo que vocês vão ver, né? Obviamente, Deus, ele é Espírito. E Deus, ele pode se aparecer, ou ser representado, ou se manifestar quantas vezes ele quiser. Não é porque Deus é Espírito que ele não aparece, que ele não se manifesta. Então, não por isso, necessariamente, o Espírito Santo não poderia ser visto, não é? Por quê? Porque é Deus, tá? É Deus. Agora, o que me faz... Eu sempre tenho uma mente muito aberta de tentar entender essas coisas nessas outras perspectivas. Mas o que me faz ter uma dificuldade é o Evangelho de João com relação a uma proposta, essa proposta unicista. Eu tenho uma dificuldade muito grande com o Evangelho de João, porque Jesus fala se referindo de uma terceira pessoa, que no final das contas não seria uma terceira pessoa, seria ele próprio. Então ele acaba usando um enigma desnecessário para manifestar quem ele é. Boa. Na sequência, o Tony vai falar dessa questão, certo? Eu vou chamar um intervalo rapidinho. Perfeito. E a gente já volta para continuar a nossa conversa, tá bom? Telefone da Grade na tela, Academia Teológica da Graça de Deus. Vem estudar na Grade, se capacitar aí para responder esse chamado que Deus tem na sua vida, para responder aí, trabalhar no ministério, na obra, no reino. Vem fazer parte do nosso time. Código 11-3115-0819, 3115-0819. Além disso, redes sociais da HIT aqui para você conhecer, acompanhar e ficar sabendo da nossa programação. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa, no programa de hoje, falando sobre o Espírito Santo e tentando entender se a Bíblia apresenta como uma terceira pessoa, né? Ou se é a presença do próprio Deus. Pastor Paulo Batista, Tony de Souza, já no primeiro bloco dando as suas impressões, configurações, e agora nós vamos ouvir a resposta do Tony
a questão enigmática que o Paulo deixou aqui, dizendo que no Evangelho de João ele realmente não consegue ver, entender a ideia que o pastor Tony tem defendido, principalmente porque seria, como ele falou, um enigma desnecessário do próprio Cristo. Por favor, pastor Tony. É um enigma, não como aquele enigma que a gente falou ali no começo da Shema. É um enigma que realmente requer, não vou dizer enigma, né? Já está revelado nas Escrituras. Trata-se de analisar mesmo as expressões, a forma de Jesus falar. E ele sempre vai, eu vou insistir nesse texto, né? Acho que é Evangelho de João 8, versículo, não sei se é o 43 ou 53, que ele fala, por que vós não entendeis a minha linguagem? O estilo dele de falar era realmente um estilo peculiar, um estilo praticamente exclusivo. A gente precisa considerar que ele se fez, a Bíblia diz, se fez carne, se fez homem, né? Então ele explorou muito da sua humanidade aqui na Terra, mais da sua humanidade do que da sua divindade. Vemos ele explorar nitidamente a sua divindade, mas como homem ele veio realmente, ele esvaziou-se, como diz a Bíblia, né? Então tomou forma de servo e de filho mesmo, e teve esse relacionamento com o Pai. Os teólogos vão chamar de união hipostática, né? Então ele exercia ele passeava entre um ser humano simples, comum, ao mesmo tempo divino. É complicado. Isso foi debate, foi o motivo do debate de Nicéia, provavelmente, né? Estudar essa questão. Mas, por exemplo, por que eu falo do estilo de falar que o pastor Paulo fala? Seria muito confuso. Uma hora ele diz que quem vai enviar o Espírito Santo é o Pai, né? Como nós lemos aqui, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. No outro texto, ele diz que é ele mesmo quem vai enviar. Ele diz aqui no Evangelho de João, no capítulo seguinte, capítulo 15, ele diz assim, mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Ou seja, quem envia o Espírito Santo? Você vê João Batista, ele fala assim lá no capítulo 3 de Mateus, verso 11, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim é maior que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, batizar com o Espírito Santo e dar o Espírito Santo é uma prerrogativa, segundo João Batista, do próprio Cristo. Ele fala, eu mesmo vou enviar da parte do Pai o Espírito Santo. Eu que vou enviar da parte do Pai. Quer dizer, ele envia, ele manda outro enviar. Quer dizer, a linguagem dele, a gente precisa parar para analisar, uma vez partido do princípio que o Evangelho de João trata ele como divino, né? Vai dar o enfoque necessário na sua divindade. E aí o tema vai desenvolvendo aí, é muito interessante, muito gostoso de debruçar sobre, é para nos forçar mesmo a examinar. Isso aí é para... essa suposta, abre aspas, confusão ou contradição, isso é necessário, né? A figura da contradição ela é muito presente na literatura, no direito, na filosofia. Isso é muito interessante que a gente se aprofunda muito mais no conhecimento, né? Sim. Boa. E aí, Paulo? Primeiro, né? Por que eles não percebiam a linguagem de Jesus? Os judeus não esperavam muitas coisas que Jesus fez. A perspectiva deles... Eu vou falar, esquece os judeus, vou falar dos 12 apóstolos. A morte de Jesus foi um escândalo para eles. E por que foi um escândalo? É mais ou menos assim, pessoal. Jesus morre e naquela hora todo mundo está olhando e está perguntando, pessoal, o que a gente fez em 3 anos andando com ele? Porque qual era a perspectiva deles? Que ele ia implantar imediatamente o reino. Então, eles têm ali, na crucificação, uma perspectiva totalmente destruída e rompida. Por isso que eles negam, por isso que eles estão perdidos, por isso que eles não sabem. Serão aqueles 40 dias pós-ressurreição que vão dar aos discípulos, aquele curso avançado, né? Que vão dar aos discípulos uma orientação clara. Mas muitas coisas que Jesus falava em relação ao seu Pai, eles tinham uma dificuldade por causa das perspectivas judaicas da época que eles possuíam. Eles são homens da sua época, homens do seu tempo, que possuem algumas ideias, né, apropriadas. Eles não tinham ideias acerca do Messias totalmente fora do que os outros judeus tinham. Eles estão dentro daquelas comunidades. Então, a não percepção dessa linguagem, em parte, é isso. Não possuímos perspectiva. O Pai somente envia... aliás, uma questão importante. O Pai somente envia ou o Pai também é o enviador? Porque eu digo que quando Jesus diz que o Pai enviará, ele não diz que somente o Pai enviará.
E aí ele pode dizer que eu também envio o Espírito. Eu não preciso anular as duas ideias para dizer, olha, o meu Pai enviou, mas o meu Pai enviou sozinho, ele não enviou até porque a vinda do Espírito Santo está relacionada com a subida do Cristo. Ele diz que é necessário que eu vá para que venha o Consolador. Se ele não viesse, se ele não fosse, o Consolador não viria. Agora, um texto importante, pastor Tony, que eu acho que a gente tem que pensar bastante sobre essa questão da relação de Cristo, é João 8,14 em diante. Respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho. Ele está falando isso aqui, testifico, de onde vim, então, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém aquele que me enviou. Quem enviou Jesus? O Pai. Ele diz, não sou eu só, mas tem alguém também. Aí ele continua, também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhe perguntaram, onde está teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conheceis a mim, também conheceis a meu Pai. Então isso é interessante. Jesus deixa bem claro, vocês sabem que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim e também meu Pai. Vamos lá, Tony, quero te ouvir agora. Esse tema das duas pessoas, dessa questão vai requerer um pouco mais de tempo e sairíamos assim um pouquinho da proposta da identidade do Espírito Santo. Mas eu vejo nessa passagem que ele fala, vocês não conhecem o Pai, termina falando, né? E nem a mim. Se conhecessem o Pai, vocês vão me conhecer. Ou seja, qual é o testemunho que o Pai dá na lei? Eu respondo essa pergunta desta forma, acerca do Filho. O que Deus fala sobre ele, né? Ele fala que Ezequiel 34, você vai ver na lei os profetas falando que o próprio Deus viria. Ezequiel 34, onde eu vou buscar minhas ovelhas pessoalmente, diz o Senhor Jeová, vou estar aí. E vós sois minhas testemunhas, eu, o servo que eu escolhi, sou eu mesmo. Antes de mim, nenhum Deus formou, nem depois haverá. Então você vai ver na lei, né, o Pai, que ele está se referindo ao Deus do Antigo Testamento, falando, ó, o dia que for, sou eu mesmo que vou estar lá. Por isso que ele fala, se vocês conhecessem o Pai, vocês vão me identificar. Né? Não conhecem nem ele, nem mesmo. Quer dizer, será que os judeus não conheciam o Pai? Só Jesus? Então, assim, é muito complicado. Voltando ao tema, aqui, né, depois a gente pode abrir numa outra oportunidade, discutir sobre esse assunto específico. O Senhor Jesus, um dos motivos que ele fala que vai enviar o Espírito Santo, no texto inicial de João 14, ele fala que vai enviar o Espírito Santo para que fique. Vou enviar o Consolador para que fique com vocês. E aí eu pergunto, né? Como eu disse no começo da minha fala, ele garantiu que estaria com os discípulos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo, Mateus 28, 20. Uma das razões que ele vai enviar o Espírito Santo é para que esteja com eles. Mas ele falou, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. No texto que ele fala que vai enviar o Espírito Santo para que fique com eles, nesse mesmo texto ele diz, vou e volto para vocês. Versículo 18 de João 14. Vou enviar outro para ficar, mas é o seguinte, eu vou e volto. Quer dizer, está confuso. Ele vai enviar outro e vai ficar para lá, não vai se envolver mais na história da igreja, ou ele vai voltar. Para que ter dois aqui? Será que ele não daria conta? Precisaria. Aí eu não vou ser aqui chulo, né, nas minhas perguntas, não vou aqui tirar essa cara, mas fica meio sem nexo, sabe? Vou enviar outro para ficar com vocês, mas eu mesmo vou ficar também. E nós vemos na história da igreja primitiva, quem esteve com a igreja o tempo inteiro ali, o próprio Senhor Jesus ali, em atividade, atuando, ou seja, não é outra pessoa, não vejo como outra pessoa, embora ele use essa expressão, mas eu vejo outra forma dele atuar em espírito, agora neles, e estará em vós, ou seja, Cristo em vós, diz Paulo, né, formar tudo, o caráter e tudo mais, em vós a esperança da glória, Cristo habitando dentro de nós. Né? Boa. O pastor Paulo vai ter a oportunidade ainda de fazer os comentários, tudo, aí depois da fala do Paulo nós vamos para as conclusões, tá certo? Perfeito. Então vamos lá, Paulo. Em João 16, verso 7, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado.
Então, assim, o pastor Tony, eu vejo que ele é muito claro em distinguir, né? Ele poderia ter dito, eu sou o Pai, né? Eu sou o Espírito Santo, eu voltarei eu vou voltar nessa mesma condição. Porque se a gente for parar para pensar, nós estamos vivendo a era do Espírito. Eu acho que todos nós concordamos isso a partir de Atos 2, né? A era do Espírito. Mas mesmo na era do Espírito, nós vamos ver o quê? Jesus aparecendo. Eu acho que a gente, às vezes, tem uma compreensão equivocada, e aí eu pego o que você falou lá no início aqui do nosso bate-papo, quando você disse que é muito difícil a gente tentar olhar Deus dentro da ótica humana, né? Não é só difícil, é impossível, né? Deus, a gente usa uma linguagem para tentar ao máximo se aproximar do que ele se revelou, numa linguagem que é a nossa linguagem. Deus não se comunicou com o homem na linguagem dele, mas na nossa, né? É o princípio da acomodação. Mas ele deixa bem claro que existe um outro Consolador que ele vai enviar. E nós vemos, a coisa não é tão dividida de uma forma que, a era do Pai, a era do Filho, com o nascimento dele, a missão dele, 3 anos ali e tal, o nascimento dele, o nascimento do Filho e tudo, principalmente os 3 anos do ministério de Jesus, 3 anos e meio, e depois a era do Espírito a partir de Pentecostes. A coisa não é tão redonda assim. Porque há uma interação de Deus, há uma interação do Pai, do Filho e do Espírito Santo durante todo o período da igreja. Não é? E nós vemos, por exemplo, na era do Espírito, Jesus não era para ter aparecido para Paulo no caminho de Damasco. Sim. Se nós fôssemos dizer assim, não, agora é a hora exclusiva do Espírito. Para entende? Pastor. Então, eu entendo, pastor Tony, que os textos bíblicos, eles apontam para a ideia de que eu vou enviar, né? É necessário que eu vá, né? Porque se eu não for, o Consolador não virá. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ou seja, ele se refere a uma outra pessoa que dentro do modelo unicista, né? Seria ele próprio. Boa. 2 minutos para cada, para as considerações finais, conclusão, comentários. O tempo é de vocês, vocês podem usar como acharem melhor, tá bom? É o tempo para a gente depois, na sequência, encerrar o programa. Vamos lá, pastor Tony. Ficou um tema requer muito mais tempo, porque esse tema é maravilhoso, glorioso, mas Um ano não daria. Um ano não excluiria. Vocês iam pedir mais tempo depois de um ano debatendo. Não tem mais tempo? Vamos lá. Quando eu estudei teologia, minha formação acadêmica inicial é trinitária, né? E eu me lembro da matéria de teologia sistemática, pastor Paulo, na teologia, a própria teologia sistemática, ela diz que o Espírito Santo, ou seja, a terceira pessoa, ela tem uns títulos, e aí ele cita os títulos do Espírito Santo. Espírito de Jesus, dentre tantos, né? Espírito de Jesus, Espírito de Jesus Cristo, Espírito de Cristo, Espírito do Pai. Ou seja, ele recebe o Espírito Santo na teologia sistemática, inclusive o título de Espírito de Cristo, de Espírito de Jesus, de Espírito do Pai. Ou seja, mas não vemos na Bíblia dizendo que ele é uma terceira pessoa. Essa é uma nomenclatura criada a partir dos concílios, a partir dos concílios que foram desenvolvendo na história da igreja, né? E a história da igreja unicista, ela é paralela à história da igreja oficial, da igreja majoritária, do pensamento trinitário. Sempre vai à margem, né? Como fosse a margem da história da igreja, vai caminhando ali um povo insignificante, bem pequenininho ali, que vai levantando essa bandeira e sendo, de alguma forma, ridicularizado, vilipendiado, não por todos, né? Mas pelos principais. Eu agradeço aqui, Zeca. Gratidão é nossa, meu irmão. Muita coisa ficou em aberto para falar acerca do tema. Queria falar muito mais, mas a gente sabe que é assim, rádio, televisão, por ser profissional da área, também entendo sobre isso. Obrigado aos ouvintes, aos irmãos, que Deus abençoe. Pastor Paulo, foi um prazer debater com o senhor. E espero ter outras oportunidades, se Deus nos conceder, para a gente continuar nessas nossas reflexões. Quando a agenda de vocês permitir, a gente marca de novo e vocês voltam aqui para a gente continuar esta conversa. Obrigado, viu, pastor Tony? Os contatos do nosso irmão à sua disposição no perfil oficial do programa, tá? @programa Vejam Só. 2 minutos, pastor Paulo. Quero agradecer desde já o convite mais uma vez, estar aqui contigo, Zeca, estar com o pastor Tony mais uma vez. É sempre muito complexo a gente tentar, obviamente, encontrar fórmulas para tentar explicar o inexplicável, né? Uma das questões que fazem parte da religião cristã é a ideia de que Deus é incognoscível,
A ideia de que a gente não consegue chegar a Deus através de um cálculo, de um conjunto de coisas que definam Ele bem. Ele sempre vai ser além da nossa mente, né? Mas o que eu creio é que nesses textos de João, Jesus deixa bem claro. Por exemplo, você falou do Espírito, né? Os Espíritos, os anjos também são Espíritos de Deus, no sentido de que pertencem a Ele, e são Espíritos ministradores enviados a favor dos que hão de herdar a salvação. Qualquer coisa desse tipo, eu acho que não eliminaria Deus enviar o Espírito da parte dele, mas, sem dúvida nenhuma, existe um mistério em Deus, mas quando você lê João, você consegue identificar em João distinção entre Pai, Filho e Espírito. E eu acho que mesmo que a gente não consiga, Zeca, definir isso com 100%, não é? E a história da igreja mostra as discussões disso, mesmo assim a gente consegue ver que existem distinções, e são sobre essas distinções que eu espero que a gente tenha contribuído um pouquinho mais para o pessoal que está assistindo, o pessoal que está acompanhando o programa. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe. Amém. Obrigado, a gratidão é nossa, pastor. Obrigado mesmo pelo carinho, aceitar o nosso convite, estar aqui. Também reforçar aqui os contatos do pastor Paulo à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, aparece aí para você. Vamos colocar na tela o resultado da enquete, antes da gente encerrar o programa, bem rapidinho. Como eu mencionei, completar a frase, né? A Trindade é uma verdade bíblica, foi a opção escolhida por 94% dos nossos internautas. Invenção da igreja, 4% escolheram essa opção e o não sei, com 2%, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, todo mundo que colaborou, votando na enquete ou dando a audiência aqui, né, pro programa. A edição de hoje fica por aqui, mas na sequência você continua ligadinho na Hit com mais uma edição do Jornal Toda Hora. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.